Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene em comemoração ao Dia do Demolei, com a entrega de moções de congratulações e aplausos. Divide comigo a presidência deste evento meu nobre colega, meu irmão Jorge Felipe Neto. Tenho a honra de convidar para estar conosco na mesa. Também está conosco aqui Gustavo Smith, deputado estadual aqui. Convido para compor a mesa Guilherme de Castro Couto dos Santos, grande mestre nacional do Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil. Seja bem-vindo, Guilherme. Convido o Cristiano Carlos Heitor da Silva, grande mestre estadual do grande capítulo do Estado do Rio de Janeiro. Irmão Jimmy Laureano, representante do Grande Oriente do Brasil. Meu amigo, meu irmão, Joel Jorge do Espírito Santo, sereníssimo grão-mestre adjunto da Grande Loja Maçônica do Rio de Janeiro. João Guilherme Schott, mestre conselheiro nacional. Lucas Lopes da Silva, mestre conselheiro estadual. Fiquemos em posição de respeito para que entre no plenário o cortejo de mestres conselheiros com os estandartes dos capítulos acompanhados da banda Brazilian Piper, Pimenta, sob a regência do maestro José Paulo. Desde já agradeço a todos por abrilhantarem essa cerimônia. Ouviremos neste momento a execução do hino nacional brasileiro pela Banda de Música da Polícia Militar do Rio de Janeiro, sob a regência do subtenente PM Márcio. Desde já agradeço a participação de todos.
Por favor. Sejam todos bem-vindos, meus fraternos irmãos, cunhadas, sobrinhos, convidados, em especial, nossos sobrinhos demolês. É com júbilo e com proteção do grande arquiteto do universo que antes esta assembleia repleta de verdadeiros jovens de bons costumes, homenageamos neste dia 20 de março de 2019, o dia do Demolei. A Ordem Demolei é a maior organização juvenil do mundo, de fins filosóficos, filantrópicos e sem fins lucrativos, já tendo iniciado desde sua origem mais de 2,5 milhões de jovens. Trabalha alicerçada na máxima de que, educando-se o jovem, estaremos nos eximindo da tarefa de ter que castigar o adulto. A Ordem Demolei tem como finalidade, como objetivo, formar jovens entre 12 a 21 anos de idade, melhores cidadãos e líderes através do desenvolvimento e fortalecimento da personalidade, enfatizando virtudes indispensáveis para a boa conduta social. Este ano comemoramos 100 anos da fundação da Ordem Demolei, a qual foi fundada em 18 de março de 1919, em Kansas City, Missouri, Estados Unidos da América, pelo maçom Frank Sherman Land. A ordem é inspirada na vida e morte do nobre francês Jacques Demolay, o 23º e último grão-mestre da Ordem dos Templários, morto em 18 de março de 1314. Em 16 de agosto de 1980, o maçom Alberto Mansur, após ser nomeado membro efetivo do Supremo Conselho Internacional e oficial executivo da Ordem Demolei para o Brasil, Alberto Mansur conseguiu fundar o primeiro capítulo da América do Sul, Rio de Janeiro, número 1. Mansur trabalhou arduamente para divulgar a Ordem Demolei no Brasil. Meus amados sobrinhos Demolei, é com grande orgulho que esta casa tem a honra de poder estar comemorando com vocês no dia de hoje, pois defendemos os mesmos ideais que fazem desta honrosa instituição a maior organização juvenil do mundo. É nosso dever trabalhar ininterruptamente pela causa em que nós nos empenhamos, e que é a do povo, é da felicidade humana, conservando sempre a honestidade e a dignidade, respeitando as leis da pátria, amigo da família e sincero maçom. Deus, para elevar o homem aos próprios olhos, para torná-lo digno de sua missão sobre a terra, deu ao mesmo, como o mais precioso dos bens, a liberdade, patrimônio de toda a humanidade, que nenhum poder tem o direito de obscurecer ou de apagar, e que é a fonte de todos os sentimentos de honra e dignidade. Meus irmãos, cunhados, sobrinhos, sobrinhas e convidados presentes a esta sessão solene do dia do Demolei, recebam o abraço fraternal que vos envio, crentes na sinceridade de vossas intenções. Encontraremos em cada ação desta ordem a prática rigorosa dos sãos e sublimes princípios da verdade, ordem, Demolei. Que Deus abençoe este dia, que exprime o mais nobre ideal dessa sacrossanta instituição. Muito obrigado.
Quero convidar para presidir aqui a sessão nosso irmão Jorge Felipe Neto. Passo aqui a presidência a Vossa Excelência. Boa noite a todos os irmãos, cunhadas, sobrinhos, parentes, todos os presentes, sobrinhas. É sob a proteção do grande arquiteto do universo, sob sua orientação, que recebo de Vossa Excelência a presidência dessa sessão solene. Antes de pronunciar acerca da augusta Ordem de Molay, gostaria de fazer aqui uma reverência a todos os componentes da mesa. Sejam muito bem-vindos. Compartilhamos na busca por um mundo justo e perfeito os ideais que nos unem a essa casa que vos recebe de maneira fraternal, de braços abertos, e que possa ser um dia memorável a cada um de nós. Meu presidente André Siciliano, meu irmão, cuja maior virtude foi me retirar grande parte do discurso, mas agradeço o convite de Vossa Excelência. É justa a homenagem proposta à Ordem, que nesse ano de 2019, com seus 100 anos completos, nos traz a reflexão da importância de preparar os jovens, futuros líderes, nas boas virtudes, patrocinadas não só pela maçonaria, mas em específico nas 7 virtudes da Ordem de Molay: o amor filial, a reverência pelas coisas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a fidelidade, pureza e o patriotismo. São as virtudes que essa ordem busca exaltar. E dessa maneira, senhor presidente, também aqui o fazemos nesta sessão solene. Sintam-se todos muito bem-vindos. Cada capítulo, cada futuro irmão, que assim espero futuramente sejam iniciados os augustos mistérios. E como pai de 2 filhos, anseio muito para que ingressem na Ordem de Molay. Não tive a oportunidade, mas farei questão que meus filhos sigam o passo que vocês já iniciaram, que tijolo por tijolo possam se transformar em pessoas melhores para esse mundo. Esse é o maior mérito que um pai pode ter nessa vida. Desta senda, passo agora aos integrantes da mesa a concessão de palavra por no máximo 3 minutos, 3 tolerantes minutos. Senhor mestre conselheiro estadual Lucas Lopes da Silva, por gentileza.
Excelentíssimo senhor deputado Jorge Felipe Neto, excelentíssimo senhor deputado André Siciliano, tio Jorge, representando a maçonaria, meu irmão e tio Cristiano Heitor, representando a Ordem Demolei do Estado, meus irmãos demolês, primas filhas de Jó, funcionários e funcionárias desta Casa Legislativa e todos os demais telespectadores que nos assistem. Saudações. O dia 18 de março é emblemático. Hoje, 2 dias depois, nos lembramos de 705 anos da morte do nosso patrono, Jacques de Molay. Também nos lembramos dos 100 anos de existência de nossa ordem no mundo e dos 39 anos de sua fundação aqui no Brasil. 7 são os pilares da ordem de Molay. São as 7 chamas simbólicas que iluminam nossas reuniões e acalentam as nossas vidas. Entretanto, esses 7 gloriosos preceitos, por si só, servem apenas para o desenvolvimento individual do Demolei, que refletirá nas pessoas à sua volta. Ora, tendo a Ordem Demolei 100 anos de existência, com uma visão e missão bem definidas, qual teria sido a nossa contribuição para uma possível melhora do mundo à nossa volta? Me dói muito pensar sobre isso. Dói, porque sei que, como todas as inúmeras instituições humanas, continuamos a falhar em nosso objetivo principal: mudar o mundo. É impossível calcular o bem em quantidade, e ainda mais difícil quando as pessoas insistem em não enxergá-lo. Mas o mal, a fraude, o despotismo, esses sim, ao contrário, apesar de facilmente reconhecíveis e presentes em todas as esferas de nossas vidas, parecem invencíveis e inerentes à existência. Depravação, heresia, profanação, blasfêmia e conivência com os inimigos da cristandade foram algumas das acusações lançadas contra a Ordem do Templo, da qual Jacques de Molay era seu chefe. Ele e seus semelhantes, numa sexta-feira 13, foram presos de forma arbitrária em toda a Europa, por conta dessas acusações falsas e enganosas. Sem oportunidade de defesa ou um julgamento justo, ele, já idoso, foi trancafiado nas masmorras de Paris por mais de 7 anos, sofrendo os suplícios do aprisionamento e as dores da tortura. Um inferno na terra para o inocente em idade avançada, culminando com a sua morte, queimado vivo em frente à Catedral de Notre Dame. O seu martírio é um lembrete amargo para jamais nos esquecermos que falhamos como sociedade. Até hoje, permitimos que casos semelhantes aconteçam. Inocentes presos, linchamentos públicos e execuções sumárias marcam o cotidiano do Brasil e do mundo. Um lembrete amargo de que nesse mundo de mentiras e ódio não podemos nos pautar apenas na demagogia, mas sim em ações efetivas. Precisamos sempre, em toda parte, enfrentar os assassinos de Jacques de Molay. A ignorância, o fanatismo e a tirania são forças desumanas e implacáveis que permanecem vivas e atuantes na nossa sociedade. Elas não morreram com Filipe Belo e nem com o Papa Clemente V. Integridade, justiça e fraternidade, senhores. Essa é a herança do martírio de Jacques de Molay. Integridade, para nos mantermos fiéis às nossas ideias, juramentos e amigos. Justiça, lutando todos os dias para que essa tragédia não se repita e jamais seja esquecida. Fraternidade, para que juntos, homens e mulheres, possamos tornar a vida mais harmoniosa e agradável. Sejam vocês, meus irmãos, a mudança que vocês querem ver no mundo. Boa noite. Muito obrigado, senhor Lucas Lopes da Silva. Em seguida, o senhor João Guilherme Schott, mestre conselheiro nacional. Por favor, querendo assumir a tribuna, ou exarar sua fala daí? Que tá Depende. ótimo. Não, dá para levantar. Pronto. Excelentíssimo senhor, presidente desta sessão, deputado
Jorge Felipe Neto, excelentíssimo senhor André Ceciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, meu querido tio Guilherme de Castro Couto Santos, grande mestre nacional de nosso Supremo Conselho, na pessoa de quem peço vênia para cumprimentar todas as autoridades maçônicas presentes e tios, meu irmão Lucas Lopes, mestre conselheiro estadual do Rio de Janeiro, na pessoa de quem também peço vênia para cumprimentar aqueles que são o motivo de estarmos aqui hoje, todos meus irmãos demoleis ativos. Uma boa noite a todos. Inicio este momento relembrando uma das mais conhecidas frases do tio Frank Sherman Land, fundador da Ordem Demolei em 1919. Se trabalharmos sobre o mármore, um dia ele acabará. Se trabalharmos sobre o metal, um dia o tempo consumirá. Se erguermos templos, um dia se tornarão pó. Mas se trabalharmos sobre almas jovens e imortais, se nós a imbuirmos com os princípios do justo temor ao Criador e amor à humanidade, daqui a 100 anos, pouco importará o quanto tenhamos acumulado no banco, que tipo de casa, carro, palacete possuímos, mas o mundo poderá ser diferente, talvez porque fomos importantes na vida dos jovens. E finalmente, esse centenário visado por ele chegou. Estamos aqui nesta noite para celebrar o passado. Se o homem é si mesmo e suas circunstâncias, tio Land e tio Alberto Mansur foram homens que tomaram o destino em suas mãos e moldaram as suas circunstâncias. Homens que não se limitaram a caminhar apenas o caminho que lhes existia à frente, mas que trilharam seu próprio rumo. Construíram, pois, o presente. Nos construíram. O homem se vai, mas permanece em sua obra, em seu legado. Celebrar o centenário de nossa ordem é também celebrar o saudoso tio Alberto Mansur, e tanto mais nos alegra celebrar aqui, no Rio de Janeiro, o primeiro palco de sua obra. Grandes homens não são apagados da memória, por mais que o tempo estenda suas garras e a desventura lance pedras e flechas, a história sabe honrar aqueles a quem a ingratidão humana golpeou. Celebramos hoje um século de ordem e honramos o legado daquele homem que fundou o Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil. Essa data tão importante para nós não reduz apenas em comemorações. Também é tempo de reassumir a nossa responsabilidade perante a sociedade sob o manto de nossos baluartes, as liberdades civil, religiosa e intelectual. Nosso herói Marte, Jacques Demolay, há mais de 700 anos preferiu morrer a se entregar aos vícios, à corrupção, ao fanatismo e a trair quem havia lhe depositado confiança. É procurando viver dessa forma tão nobre quanto ele morreu que dirigimos as nossas vidas. Por fim, meus irmãos, digo que somos hoje habitantes de um futuro que 100 anos atrás era um sonho de um homem, se tornou o sonho do tio Mansur e hoje é o sonho de todos nós. Façamos valer o esforço de todos aqueles que se sacrificaram para abrir as selvas da ignorância, cortar as duras pedras da injustiça e pavimentar o caminho da virtude. Que cada um de nós possa erguer bem alto a chama que traz em seu coração para iluminar cada vez mais a nossa sociedade e todo mundo. Meus irmãos, seguimos adiante, lado a lado, tratando a Ordem Demolei brasileira com a responsabilidade que ela merece, com lealdade à história e compromisso com o futuro. Viva os Demoleis brasileiros, viva o Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil. Muito obrigado. Obrigado, senhor João Guilherme Schott. Passo agora a palavra ao meu sereníssimo grão-mestre adjunto, Joel Jorge do Espírito Santo, representando a grande loja maçônica do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente desta casa, meu querido amigo e irmão André Ceciliano,
meu irmão e presidente da associação Jorge Felipe Neto, meu irmão grande mestre nacional do Supremo Conselho da Ordem Demolei, irmão Guilherme Couto dos Santos, irmão Cristiano, grande mestre estadual, irmãos, sobrinhos João, Guilherme e Lucas. Senhoras e senhores, nossas primeiras palavras em agradecimento a Deus, a quem denominamos o grande arquiteto do universo, pela oportunidade de estarmos aqui, tendo como objetivo dessa reunião comemorarmos os 100 anos da Ordem Demolei. Nós gostaríamos de também dar um abraço especial às nossas sobrinhas da Ordem Internacional das Filhas de Jó, aqui presentes, que são tão quanto importantes como os nossos sobrinhos demoleis. A nossa fala é uma fala bem institucional. Cabe aos nossos sobrinhos e os representantes da Ordem Demolei contarem a história e a importância da Ordem Demolei ao longo desses anos. E cabe a nós, representantes da Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro, apresentar a estes jovens as portas abertas de nossa instituição. Falo em meu nome e ouso também falar em nome do Grande Oriente do Brasil, representado pelo nosso irmão e sobrinho Jimmy Laureano, que vi Demolei, querido irmão, que os maçons têm em vocês a esperança de um futuro melhor, mas não um futuro melhor da maçonaria, mas um futuro melhor de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais fraterna. Nós depositamos toda esperança em vocês e é por isso que nós estamos aqui na noite de hoje. Levar para dentro do coração de vocês, em nosso nome pessoal, em nome do nosso sereníssimo grão-mestre, nosso irmão Nelson Ribeiro, de nossa grande loja, de todos os tios da Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro, que nós não descansaremos enquanto essa luta ainda existir. Principalmente numa das principais lutas da Ordem Demolei, que até hoje não se conseguiu e cada vez mais fica mais difícil. Uma escola pública de qualidade. O jovem Demolei sempre buscou essa igualdade entre os seus pares, os seus jovens, as crianças mais necessitadas. O trabalho de vocês junto à sociedade mais carente é um exemplo para todos nós. E nós gostaríamos que vocês continuassem trilhando por esse caminho. Nós gostaríamos de registrar que quando Frank Sherman Land, quando Alberto Mansur, quando esses homens idealizaram a fundação da Ordem Internacional e o outro a trazê-la para o Brasil, tinham em mente duas coisas: coragem e ousadia. São características de todos os jovens, coragem e ousadia. Tenham coragem para enfrentar todas as dificuldades que vocês enfrentam por trilhar o caminho do bem. Ousem a nos ensinar que é possível se fazer uma sociedade melhor. Nós contamos com o trabalho de vocês. Obrigado. Muito obrigado, Sereníssimo. Lhe retorno a palavra. Em nome da nossa grande loja, eu trago uma pequena lembrança que eu gostaria de passar para o irmão Guilherme Santos, que é uma lembrança da nossa grande loja para o representante da Ordem Internacional Demolei aqui no Brasil. Por favor, Sereníssimo, proceda a entrega.
Passo agora a palavra ao irmão Jimmy Laureano, representando o Grande Oriente do Brasil. Excelentíssimo André Ceciliano, presidente da Assembleia, Jorge Felipe Neto, deputado estadual, presidindo aqui essa sessão, Sereníssimo grão-mestre adjunto, irmão Joel Jorge do Espírito Santo, Guilherme de Castro Couto Santos, grande mestre nacional, Cristiano Heitor, grande mestre do grande capítulo do Estado do Rio de Janeiro, João Guilherme, mestre conselheiro nacional, Lucas Lopes Silva, mestre conselheiro estadual, meus irmãos maçons, demolês, filhas de Jó, senhoras e senhores. Bom, meu nome é Jimmy de Castro Laureano, estou aqui representando o Grande Oriente do Brasil no estado do Rio de Janeiro, atendendo a solicitação do nosso grão-mestre, eminente irmão Edmo Muniz Pinho. Quero agradecer esse convite. Para mim é uma honra muito grande estar aqui na LERJ, principalmente nessa sessão solene em comemoração ao Dia do Demolei. Este ano, a Ordem Demolei completa 100 anos de fundação. E não poderia deixar de fazer referência àquele que em 1980 trouxe a instituição ao Brasil, nosso querido tio e irmão Alberto Mansur. Eu fico muito contente em ver esta casa reconhecendo os ensinamentos que são passados pela Ordem Demolei, no aperfeiçoamento moral do jovem, no amor ao próximo, através de ações sociais, filantrópicas, tornando assim um jovem mais dedicado a seus pais, a Deus, a seus amigos, a sua pátria, para que, quando receber a maioridade, seja um cidadão de grande caráter e idoneidade moral, um líder competente e um ser humano capaz de ajudar a quem necessitar. Parabenizamos os demolês por esse empenho, dedicação e zelo. E também a todos os maçons envolvidos no desenvolvimento desse belíssimo trabalho com os jovens. Por fim, ressalto que o Grande Oriente do Brasil no Rio de Janeiro permanece firme em seu apoio à causa da Ordem Demolei, em especial ao Supremo Conselho da Ordem Demolei no Brasil. Obrigado, boa noite. Muito obrigado, irmão. Passo a palavra ao nosso amigo, deputado estadual Gustavo Schmidt, para a sua saudação. Boa noite, meus amigos. Queria primeiramente cumprimentar o presidente dessa solenidade, meu amigo Jorge Felipe Neto, o presidente da casa, o também amigo André Ceciliano, todas as autoridades na mesa, e dizer que é um motivo de muito orgulho estar participando dessa sessão hoje, pois tudo que vocês fazem é basicamente o meu alicerce para estar aqui dentro hoje. Conservadorismo, defesa da família, fraternidade e principalmente educação dos nossos jovens. Não esmoreçam esse trabalho que é o futuro do nosso país. E se tudo isso não tiver um prosseguimento que deve ser dado dia após dia por vocês, nosso país vai acabar. Eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje, ao lado de vocês, vendo a história, a Ordem dos Demolês, tudo que ele fez para vocês chegarem até aqui hoje. Vocês podem ter certeza que o gabinete do deputado Gustavo Schmidt, a partir de hoje, é a extensão da Ordem dos Demolês. Eu estou aqui à disposição de todos vocês, para o que der e vier e para o que vocês precisarem para ajudar essa ordem. Muito obrigado. Muito bem, deputado. Eu peço licença, antes de passar a palavra à sobrinha Yasmin Menezes, da Ordem Filhas de Jó, uma breve saudação aqui a todas as autoridades presentes,
Guilherme Andrada, auditor do Estado, Juca Ribeiro, primeiro vigilante da Loja Maçônica Comércio e Artes, Primários do Brasil, ao irmão Ronaldo Veloso Ribeiro, grande hospitaleiro da Grande Loja Maçônica, ao irmão Jorge Lode Batalha, grande secretário de Relações Interiores da Grande Loja Maçônica, ao irmão Pedro Henrique P. Lima, secretário administrativo estadual da Liderança Divina, capítulo Obreiro Girajá, mestre conselheiro Natan Giro Rosa, de Barão de Mauá, Tiago Silva de Lima, membro sênior também do capítulo de Barão de Mauá, Cássio Monteiro Oliveira, grande secretário de entidades maçônicas da Grande Loja, Honorável Rainha Madeleine Moreira, das Filhas de Jó Internacional, Josias Longo Nunes, deputado federal pelo Grande Oriente do Brasil, Loja 18 de Setembro, Hugo Alberto Santos, oficial executivo da região metropolitana 2, Alessandra Morim, da Loja Araribóia Niterói, 1698, Antônio Carlos Correia Pena, da Loja Nilo Peçanha, 1390, irmão delegado da Grande Loja da Tijuca, Cláudio Oliveira Souza, ao irmão mestre Paulo Roberto Buzin Novelo, Novo Horizonte Saquarema, 30, ao irmão Adilson da Cruz Regis, Fraternidade Universal 52, ao sobrinho Felipe Souza, consultor do capítulo Demolei Luz do Universo, a sobrinha Bárbara Pumar, primeira princesa da Betel 13, Brandon Araújo, da Acácia de York, número loja 4445, ao irmão Felipe Martins, Luz do Universo, número 404. O cerimonial, vocês podiam ter me ajudado nessa. Ao sobrinho Felipe Dias, capítulo Caio Martins, número 731. Ao membro do conselho, o sobrinho Pedro Gustavo Fontes Negrilo, capítulo 404. Sobrinho Miguel Henrique N. Cardoso, sênior do capítulo Cavaleiros do Horizonte Saquarema. Ao sobrinho primeiro conselheiro Miguel Arthur P. Santana, do capítulo Cavaleiros do Horizonte Saquarema. Mestre conselheiro, o sobrinho Carlos Eduardo do Lago Campos, do capítulo de Cabo Frio. Ao sobrinho mestre cerimônia Davi de Souza Ribeiro, capítulo de Cabo Frio. Também sobrinho João Vitor Ribeiro Souza, primeiro conselheiro do capítulo de Cabo Frio. Ao senhor Eduardo Neves, americano do Brasil, do TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Ao doutor Lucas Azeredo da Silveira, advogado, representando a AB. Ao sobrinho Luiz Vitor Souza de Oliveira, mestre conselheiro do capítulo Frank Sherman Land. Sobrinho Matheus Pereira Lameu, primeiro conselheiro do capítulo Frank Sherman Land. Ao irmão venerável mestre Ricardo Calixto, da loja Nilo Peçanha. Ao irmão Alain Andrade, loja Luiz Cláudio San Martin. Irmão sobrinho Mateus Rocha Vasconcelos, loja capítulo Guy Dauvernier. Ao irmão segundo vice-presidente Guilherme Braga AP Neto, do Grande Oriente do Brasil. Ao sobrinho sênior Mateus Viana Carmo, capítulo
Luiz Gordon Aveia. Vou dar sequência à cerimônia e depois continuo, porque me deram uma centena de homenagens e cada um merece a sua distinta homenagem. Passo agora a palavra à sobrinha Yasmin Menezes, membro do Betel Jurisdicional do Estado do Rio de Janeiro, representante da Ordem Filhas de Jó, para sua fala à tribuna. Por favor. Excelentíssimo senhor deputado, tio José Felipe Neto, excelentíssimo senhor deputado, tio André Siciliano, grande mestre nacional, tio Guilherme, mestre conselheiro nacional, primo Guilherme Schott, grande mestre estadual, tio Cristiano, mestre conselheiro estadual, primo Lucas Lopes, na pessoa de quem saúdo todos os primos demolês presentes, eminente grão-mestre adjunto da grande loja do Estado do Rio de Janeiro, tio José Jorge, na pessoa de quem saúdo todas as demais autoridades maçônicas presentes. Eu me chamo Yasmin Menezes, sou membro do Betel 8 de Duque de Caxias e também membro do Betel Jurisdicional do Estado do Rio de Janeiro. E estou representando a Ordem das Filhas de Jó Internacional. Eu gostaria de agradecer a todos a honrosa oportunidade de estar nesta casa, representando a minha ordem e saudando a todos os primos demolês nessa grande data comemorativa. Então, por isso, eu os parabenizo e acredito que seja uma data repleta de significado para todos e nós, enquanto filhas de Jó, vivemos com vocês e aprendemos diariamente com essas atividades. Gostaria de desejar muita prosperidade e que a Ordem Demolei e as Filhas de Jó Internacional possam continuar estreitando os laços a fim de construir uma sociedade justa e perfeita. Obrigada, boa noite. Está conosco também o irmão ex-grande mestre estadual da Ordem Demolei, da loja Nelson Mandela, Fábio Vladimir, e esposa. Nesse momento, senhoras e senhores, formalizamos solenemente a entrega das moções de congratulações e aplausos. Sendo assim, convido o grande mestre estadual do grande capítulo do Estado do Rio de Janeiro, senhor Cristiano Carlos Heitor da Silva. Ouviremos o pronunciamento do grande mestre estadual do grande capítulo do Estado do Rio de Janeiro. Por favor, lhe conceda a palavra. Passamos então a entrega da moção ao Cristiano Carlos Heitor da Silva. Por favor, nosso homenageado com a palavra. Boa noite a todos. É difícil falar agora. Falar daqui é bem mais difícil que falar da loja maçônica. Nosso querido deputado André Siciliano, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Gustavo Schmidt, nosso eminente grão-mestre adjunto Joel Jorge Espírito Santo, da nossa amada grande loja maçônica do Rio de Janeiro, nosso irmão Jimmy Laureano,
representante do grão-mestrado do GOB-RJ, meus irmãos, sobrinhos, sobrinhas e convidados. Em nome do grande capítulo do Estado do Rio de Janeiro, nesta cerimônia que celebra o dia do Demolei, e também não podemos esquecer que este ano a Ordem completa 100 anos de fundação no mundo. Talvez não esteja fora de propósito explicar as finalidades gerais de nossa Ordem, na qual somente jovens entre 12 e 21 anos de idade podem ingressar. Apesar de termos sinais secretos, palavras e modos de reconhecimento, não temos segredos para o mundo, no que se refere aos nossos objetivos e princípios ideológicos. Desde o ano de 1919, por meio dos esforços de Frank Shermaland, fundador de nossa ordem, estamos unidos por uma melhoria mútua, ajudando uns aos outros a viver uma vida limpa, pura, varonil, correta e patriótica, que será um incentivo aos nossos pais e amigos e que merecerá o apreço de todos os homens de bem. Em nossas reuniões, cultivamos apenas os princípios que estejam em harmonia com este elevado propósito em nossas vidas diárias. Procuramos executá-los. Sentimos verdadeiramente que podemos contar com a ajuda de todos os homens e mulheres de bem, que têm os olhos voltados para um horizonte melhor e mais digno para o melhor da humanidade. Acreditamos na liberdade intelectual, na liberdade civil, na liberdade religiosa. A luta fiel por todas as nossas escolas públicas é um importante ensinamento da Ordem Demolei. A liberdade civil, religiosa e intelectual são três fontes da grandeza de nossa pátria. Mas precisa estar sós, em alicerces distintos e tetos separados. A luta fiel por nossas escolas públicas é um importante ensinamento da Ordem Demolei. Eu peço a todos que permaneçam incondicionalmente firmes a fim de proteger e conservar todas as escolas públicas, a cidadela de nossa segurança e a fonte da única e verdadeira liberdade possível em um governo do povo, pelo povo e para o povo. Meus amigos, é realmente difícil elencar apenas um aprendizado, em meio aos tantos que essa nossa querida organização nos proporciona. Eu destaco o valor que tem uma verdadeira amizade. Vi vários jovens serem iniciados em nossa ordem. O contato com pessoas diferentes, mas com ideais semelhantes aos nossos, é verdadeiramente muito enriquecedor. Quanto e quões diferentes são os jovens que passaram ou que ainda passarão por estas fileiras. E o mais importante, podemos tirar daí longas e duradouras amizades, parcerias para a vida toda. O autêntico espírito de companheirismo é uma das lições mais importantes que eu tenho aprendido. Por meio deste símbolo, relembro o maior legado do nosso inesquecível tio Alberto Mansur, que trouxe a Ordem Demolei para o solo brasileiro. A essa grande figura responsável pela fundação da nossa organização no Brasil, eu dedico a nossa homenagem. Se trabalharmos sobre o mármore, um dia ele acabará. Se trabalharmos sobre o metal, um dia o tempo o consumirá. Se erguemos templos, um dia tornarão-se pó. Mas se trabalharmos sobre jovem, se nós o imbuirmos com os princípios do Criador e o amor à humanidade, daqui a 100 anos, pouco importa o quanto tenhamos acumulado no banco, em casas, palacetes, carros possuímos, mas o mundo poderá ser diferente, talvez porque fomos importantes na vida desses jovens. A Ordem passa pelos seus primeiros 100 anos, e em nome de todos que já passaram por aqui e assumiram o compromisso de manter aceso e bem vivo nos seus corações o legado de Jacques Demolei, Frank Shermaland
e Alberto Mansur. Gostaria muito de agradecer aos deputados e a todos, e conto com o apoio de todos vocês para poder construir um futuro melhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora ouviremos o pronunciamento. Deputado, peço permissão para entregar algumas homenagens a pessoas que foram muito importantes para que isso pudesse estar acontecendo na noite de hoje. A primeira, gostaria de entregar ao nosso irmão Edson de Almeida Oliveira, venerável mestre da loja Comércio e Artes, e o primeiro incentivador e idealizador dessa noite, que pudesse... Esse homem aqui foi o que mais apoiou toda a Ordem Demolei. Desde o início está nas fileiras aí trabalhando e ombreando com a gente para que pudesse chegar esse dia de hoje. Muito obrigado, meu irmão. Gostaria de entregar essa outra placa. Essa aqui foi a medalha que nós fizemos em homenagem aos 100 anos da Ordem Demolei. Gostaria de entregar ao nosso irmão Joel, para que seja entregue ao nosso grão-mestre. Essa aqui eu gostaria que chegasse às mãos do nosso irmão Jimmy Laureano. É uma homenagem da Ordem Demolei ao nosso grão-mestre do GOB RJ. Essa aqui não poderia faltar, né? Ao nosso deputado, preside a sessão, nosso irmão Jorge Felipe Neto. Ao presidente da casa, nosso deputado estadual André Siciliano, grande incentivador da Ordem Demolei em nosso estado. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado a todos vocês, deputados, pela essa oportunidade. Queria agradecer também a toda a equipe do cerimonial. Podia esquecer de vocês que estão me aturando esses dias todos. Aos gabinetes que também trabalharam cooperando com a gente para que tudo fluísse da forma que vem acontecendo. Muito obrigado a todos vocês, tá bom? Muito obrigado, irmão Cristiano. Fico muito feliz com a homenagem. Ouso falar pelo meu irmão e presidente dessa casa, André Siciliano, que guardaremos com muito carinho, relembrando esse sentimento fraterno e amoroso com o qual faz a entrega dessa homenagem a nós. Muito obrigado. Agora passamos à entrega, a moção de congratulação e aplausos ao grande mestre nacional do Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil, senhor Guilherme de Castro de Couto Santos. Uma salva de palmas. Vamos para o irmão André. Obrigado, presidente. Passo a palavra para o homenageado.
Aproveito também para saudar aqui conosco Leonardo Martins de Lima Ramos, da Fraternidade Universal de São João, capítulo São João, Gabriel Borges Dávila, capítulo Chico Xavier 832, Pedro Henrique Elgali, capítulo Gud Verni. Por favor. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, deputado e irmão Jorge Felipe Neto, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, cumprimento o nosso sereníssimo irmão Joel Jorge, grão-mestre adjunto da Grande Loja do Rio de Janeiro, irmão Jimmy Laureano, representando o Grande Oriente do Brasil do Rio de Janeiro, meu querido irmão, companheiro e amigo João Guilherme Schott, mestre conselheiro nacional da Ordem Demolei, e meus queridos líderes da Ordem Demolei Fluminense, irmão Cristiano Heitor, grande mestre, e Lucas Lopes, mestre conselheiro estadual, e de forma muito especial aos grandes protagonistas deste momento, os demoleis ativos aqui presentes. Boa noite a todos vocês. É uma inestimável honra para mim estar aqui como representante, dirigente do Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil, nesta que é a casa mais elevada do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, tendo a oportunidade de receber essas homenagens em nome da nossa instituição, pelas quais nós agradecemos profundamente a casa, na pessoa do seu presidente, na pessoa do deputado Jorge. Para mim, é uma honra redobrada, e por isso eu fiz questão de falar aqui dessa tribuna, tinha um motivo especial, porque foi exatamente nesta tribuna, salvo engano, alguma coisa, com certeza há mais de 7 anos, que o nosso fundador no Brasil, saudoso, querido irmão Alberto Mansur, proferiu um dos seus últimos e mais notórios discursos, onde ele manifestou de forma muito vívida a sua fé inabalável na juventude, e mais do que isso, lembrou a todos nós uma palavra extremamente importante para o passado, para o presente e para o futuro dessa instituição. Essa palavra é coragem. De fato, nós vivemos em uma época turbulenta, quando o tumulto está sobre a nossa pátria, quando os baluartes da Bíblia Sagrada e dos livros escolares não são os mais cobiçados modelos sobre os quais se baseia a vida, quando os nossos estão em perigo de se afundar num turbilhão de dúvidas e incertezas, quando os nossos 7 gloriosos preceitos não são também mais cobiçados modelos sobre os quais se baseia a vida, quando a confiança, a justiça e a fraternidade não são consideradas as qualidades mais virtuosas. Essa reflexão é comum a todos os demoleis, ela consta da nossa cerimônia das luzes. Mas ela pode ser adaptada de diversas formas para múltiplas realidades e trazida para o tempo presente. Nós vivemos uma época turbulenta, quando a corrupção saqueia e assola o Brasil, por exemplo. Nós vivemos uma época turbulenta, quando jovens, provavelmente tendo a infeliz ausência de oportunidade de estar em nossas fileiras, esquecem o valor de uma vida, convertem a sua juventude em monstruosidade, tendo como cenário uma escola pública, um dos pilares da defesa dessa instituição, deixando o país atônito, como nós acabamos de ver na semana passada. E aí, na hora que essas coisas acontecem, as pessoas, muitas das vezes, cedem ao lugar comum, à tentação de dizer que a única saída é ir embora do Brasil, porque o Brasil não tem jeito, e não enxergam a grande verdade de que a raiz desses problemas está na ausência de virtudes como as nossas, semeadas na nossa juventude. Essa é a raiz dos problemas. Essa postura de fugir diante das adversidades, ela tem um nome muito tradicional, muito simples, chama-se covardia, o oposto da coragem. A coragem, como o nosso sereníssimo grão-mestre adjunto lembrou agora há pouco, é uma das coisas mais importantes para a juventude e para qualquer empreitada. E foi isso que Alberto Mansur disse aqui no passado. Celebrar o Dia Nacional do Demolei, comemorado no último 18 de março,
e comemorar o seu centenário no próximo domingo, dia 24, é muito mais, mas muito mais, do que levantar uma bandeira, cantar o hino de uma forma específica, colocar uma capa ou um colar. É perceber o papel decisivo da nossa organização na construção dos valores que podem nos levar para uma realidade muito melhor. E mais do que perceber, ter coragem para fazê-lo. Ter coragem para fazê-lo. Desamarrar-se do comodismo e trabalhar para formar cidadãos de bem e líderes para o futuro. Essa é a única missão desta organização. É preciso coragem para fazer. Agora, se nós não formos um grupo de corajosos, nós estaremos fadados ao fracasso. Eu lembro a todos os irmãos que foi um grupo de corajosos que há 100 anos atrás constituiu essa instituição, criou essa missão que foi tão exitosa, e um grupo de corajosos há quase 40 anos atrás, aqui na cidade do Rio de Janeiro, berço da Ordem Demolei brasileira, teve coragem para trazê-la, sendo que 35 desses anos sob os auspícios de um Supremo Conselho da Ordem Demolei independente e soberano. Essa condição de independência e de soberania exigiu coragem daquelas pessoas, exigiu coragem de Alberto Mansur. Mantê-la hoje exige coragem de todos nós. Até porque, em caso contrário, como alguns gostam de tentar induzir, ao dizer que não vale a pena lutar pela liberdade e pelas convicções, aquelas vozes no nosso ouvido, nas encruzilhadas da vida, se não tiver sentido, se não valer a pena lutar pela liberdade e pelas convicções, nenhuma luta tem sentido. De nossa parte, nós queremos reafirmar com os irmãos Demoleis e maçons da família Demolei brasileira o nosso compromisso de continuar tendo postura corajosa diante dos desafios à nossa frente, de continuar fazendo a Ordem Demolei com excelência. E eu quero destacar aqui o importante trabalho que nós viemos fazendo na formatação do nosso programa pedagógico, que eu não tenho dúvida, vai revolucionar a capacitação dos nossos membros. Também reafirmo o compromisso de seguirmos fazendo as mudanças administrativas, transparentes, para que a gente tenha os resultados que todo mundo espera. Até porque, nesse caso, nós precisamos muito da colaboração e parceria dos irmãos, porque o Supremo Conselho é de todos, e cabe a nós todos juntos cuidarmos dele. Mas, sobretudo, meus queridos amados irmãos, eu queria aqui garantir para vocês, nós permaneceremos defendendo como nunca o legado de Alberto Mansur e a nossa soberania em solo brasileiro. Eu acho que isso ficou claro nos primeiros meses deste ano, mas eu asseguro a vocês, a nossa força, a nossa legitimidade ficarão ainda mais, mas muito mais evidentes para o Brasil inteiro num futuro bem próximo, em honra a toda a história que nasceu aqui há tantos anos. Enquanto nós construímos essas ações, que nós não nos esqueçamos nunca da nossa responsabilidade como Demoleis, que carregamos dentro de nós uma chama poderosa para mudar esse quadro do nosso país. E aí, de forma muito especial, eu quero me transportar para aquele discurso memorável que eu fiz referência, que aconteceu aqui nesta casa há alguns anos, quando o nosso fundador ainda estava em vida, onde ele imortalizou o seu amor pela Ordem Demolei e, de forma muito especial também, deixou muito clara a sua fé na nossa coragem. Abro aspas. Nós não queremos vocês super-heróis, super-homens, não. Queremos vocês homens simples, pondo em prática essas 7 virtudes extraordinárias, começando com o amor filial. Se vocês conseguirem levar isso, pôr em prática a todo momento, não esquecer desses grandes ensinamentos, nós poderemos realmente mudar o mundo. Muito obrigado. Viva a Ordem Demolei do Brasil. Obrigado pelo inspirado discurso, tenho certeza que inspirou a todos nós. Está aqui conosco também Emanuel Richards, L. da Cunha, do capítulo Wilton Cunha, Paulo Henrique Vieira da Silva, do capítulo Duque de Caxias, senhor Rafael Cotes Valdiero,
da loja Doutor Afonso do Lavradio. Passo agora, representando a Ordem Demolei, convido o sobrinho Gabriel dos Reis da Mota para fazer a apresentação da cerimônia das luzes. O microfone já está. Enquanto permanecermos fiéis a estas promessas, enquanto existir uma ordem Demolei, nós estaremos unidos. A quinta vela é o símbolo da fidelidade. Um Demolei não pode nunca, jamais, por motivo justificado ou não, ser falso aos seus votos, às suas promessas, aos seus amigos e ao seu Deus. Ele é chamado diariamente a defender nossos poderosos baluartes e elevados ensinamentos, de modo que nunca possa falhar, como líder e como homem. A sexta vela simboliza a pureza, não meramente a pureza de corpo, a qual todos nós praticamos, mas a pureza de cada pensamento, palavra e ação. Somente com a pureza pode um Demolei ser digno representante de nossos elevados ensinamentos. A sétima vela é emblema do patriotismo. Talvez nós nunca sejamos chamados a defender nossa pátria nos campos de batalha, mas todos os dias nos apresentam novas oportunidades para nos firmarmos como bons e corretos cidadãos, a serviço daquela querida bandeira e de nossa reverenciada pátria. Mas nós vivemos uma época turbulenta, quando o tumulto está em nossa pátria.
quando os baluartes da Bíblia Sagrada, da bandeira de nossa pátria e dos livros escolares estão em perigo de cair no turbilhão da dúvida e da incerteza. Quando a confiança, a justiça e a fraternidade não são consideradas as qualidades mais virtuosas. E se nós demoleis não procurarmos perpetuar esses ensinamentos em nossas vidas diárias, se não insistirmos e termos coragem para praticar estas 7 virtudes, então talvez estas chamas se apagarão, mortas nas sombras, e a escuridão tomará conta do país e da humanidade. No entanto, cada um de vocês, sendo um demolei, traz dentro de seu coração uma chama, um facho, uma centelha de luz que o guiará através da escuridão. Se pudermos fazer esta luz brilhar sobre outra pessoa, se puder penetrar nas profundezas mais recônditas de sua alma e acender a luz que ali está, então aí reside o objetivo da Ordem Demolei. Eis a nossa finalidade de viver. Antes de finalizarmos, ouviremos a banda Brazilian Piper, que apresentará a música Amazing Grace. Em seguida, faremos a retirada dos pavilhões ao som do hino à bandeira nacional.
rapidamente, também está conosco Jefferson Fernandes Seixas, Carlos Alberto Mourão, Gabriel dos Reis, Leonardo Mota, Gabriel Ernés de Souza, Natan de Souza, Afonso Danzicur, Rajá dos Santos. Dessa maneira, agradeço a todas as autoridades maçônicas presentes, a todas as autoridades Demolei presentes, os companheiros deputados presentes, em especial meu irmão presidente André Ciliano, bem como a todos os presentes, sobrinhas, filhas de Jó, que nos agraciam com a sua presença hoje à noite, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas geral, demais parentes. Agradeço pelo prestígio que dão essa casa na noite de hoje, com essa atividade, comemorando o centenário da Ordem Demolei, que hoje passa a se chamar secular. Esse adjetivo, para nós, maçons, assim como aos Demolei, é de muita significância, pois acreditamos que as virtudes, também as filhas de Jó, perpetradas ao longo das gerações, são fundamentais na construção de um mundo justo e perfeito por homens livres e de bons costumes. Parabenizo a cada um dos jovens de bons costumes aqui presentes pela sua dedicação à pátria, à família, à liberdade, à fraternidade, ao Brasil e ao mundo que queremos a esta e às futuras gerações. Que o grande arquiteto do universo lhes ilumine e acompanhe. Desejo a todos uma boa noite. Dou por encerrado os trabalhos dessa sessão solene. Muito obrigado.